sobre as nossas evidências de auditoria, falávamos no final da aula passada, inclusive, sobre o critério da amostragem, qual a amostragem que nós vamos pegar, amostragem de 100%, amostragem só de um determinado item, amostragem até um determinado valor, tudo bem? Vamos continuar? Vai na telinha para a gente ver. Então agora a gente vai falar a respeito, resumindo informação importante que a gente falou no final do item passado, mas falando a respeito da situação relacionada à nossa evidência de auditoria. Ao estabelecer e executar procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar a relevância e a confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria. Então, veja, nós devemos considerar a relevância e a confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria. A relevância trata da ligação lógica ou da influência sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando apropriado, a afirmação em consideração. Então, relevância está relacionado diretamente ao critério relevância daquela determinada evidência, está relacionado a uma ligação lógica ou uma certa influência sobre a finalidade do procedimento de auditoria e, quando apropriado, a afirmação em consideração. Então, essa é uma situação. Já a confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria e, portanto, da própria auditoria, é influenciada por sua fonte, sua natureza e as circunstâncias nas quais são obtidas, incluindo os controles sobre a sua elaboração e manutenção, quando relevante. Então, veja que tanto o critério de relevância quanto o critério de confiabilidade são importantes para nós considerarmos as nossas evidências. Olha aqui para mim. Evidências, provas, informações, tudo aquilo que baseia a opinião do auditor estão intimamente ligados ao critério de relevância e ao critério de confiabilidade. E a gente viu na aula passada que a confiabilidade está determinada através da fonte onde você obteve, da natureza das evidências que você teve, das circunstâncias nas quais são obtidas aquelas informações. Imagina uma evidência de auditoria que foi pega mediante uma informação dada por um funcionário que estava sob extrema pressão. Tipo, o chefe falou para ele falar com o auditor contábil, o auditor independente, para ele falar tudo aquilo que o próprio chefe coordenou ele a falar, senão ele era demitido. Que tipo de informação é essa em termos de qualidade quanto à sua confiabilidade? Um pressionado funcionário falando a respeito da empresa. Então você pode pegar 50 informações dessas, ou seja, 50 funcionários pressionados falando a respeito da empresa. Não tem nenhum tipo de confiabilidade essa informação. Por quê? Todos estão pressionados porque todos podem perder o emprego mediante as informações que vão dar para o auditor. Então, na verdade, ali não existe uma confiabilidade por causa da natureza, e também por causa das circunstâncias em que aquelas informações estão sendo obtidas. Então, a natureza de ser fonte verbal e as circunstâncias de ser sob forte pressão geram uma não confiabilidade nessa informação. Má qualidade na evidência. Vai na telinha. Se as informações a serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a utilização de um especialista da administração, o auditor deve avaliar a competência, as habilidades e a objetividade do especialista, além de obter entendimento do trabalho do especialista e avaliar a adequação do trabalho desse especialista como evidência de auditoria para afirmação relevante. Então, se as informações a serem utilizadas como evidência de auditoria forem elaboradas com a utilização de um especialista, então veja, às vezes nós vamos pegar lá um especialista da administração da empresa. Então a pessoa que a princípio tem um fácil trâmite dentro da empresa e a princípio ele tenha, pode ser até o contador da própria empresa, Quer dizer, então ele tem, aí a gente avalia, no caso do auditor, tem que avaliar se aquele rapaz tem a competência ou aquela equipe, se tem habilidades, se é objetivo, além de obter entendimento do trabalho que ele fez e avaliar a adequação deste trabalho como evidência de auditoria para afirmação relevante. Ou seja, olha aqui para mim, nós não podemos ouvir qualquer um. É isso que aqui a nossa evidência de auditoria nos comanda. Não dá para você ouvir uma pessoa, por exemplo, que não tenha uma capacidade técnica para dizer aquilo que está falando.
Não dá para a gente poder levar em consideração, por exemplo, pessoas que têm falta de objetividade. A pessoa é prolixa no seu relatório. Ou a pessoa, a princípio, não é adequada quanto ao seu trabalho. Então, tem certos conselhos que é melhor que você não ouvisse, né? Assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. A mesma coisa, o auditor contábil vai ter que avaliar, dentre os profissionais que ele vai pegar para ouvir informações, aquelas informações que realmente são positivas ou são válidas para ser considerada uma evidência de auditoria e outras que, a princípio, ele vai ignorar. Tá certo? Volta na telinha. Ao usar informações apresentadas pela entidade, o auditor deve avaliar se as informações são suficientemente confiáveis para os seus propósitos, incluindo como necessário nas circunstâncias. Letra A. Obter evidência de auditoria sobre a exatidão e a integridade das informações. Então, veja, letra A. Obter evidência de auditoria sobre a exatidão e sobre a integridade das informações. Essa é uma situação. E, letra B, avaliar se as informações são suficientemente precisas e detalhadas para os fins da auditoria. Então, o que acontece a respeito da situação apresentada pela entidade, né? Quer dizer, até mesmo pelo especialista. Você pode confiar ou não. Para a gente poder confiar, você tem que saber se a evidência de auditoria obtida ela tem exatidão e integridade. Olha aqui para mim. Exatidão já fala tudo, né? Quer dizer, se a informação ela é correta, de acordo com o princípio que você está fazendo lá na empresa, as informações obtidas junto à empresa estão corretas, e a integridade significa se durante o processo aquilo não foi alterado. Né? Integridade é justamente aquela situação que a princípio ela pode parecer uma coisa, mas na verdade ela é outra. Então ela precisa ser íntegra, ela precisa ser única, ela precisa não ter sido adulterada no processo. Tá certo? Volta na telinha. Avaliar se as informações são suficientemente precisas e detalhadas. Então, pode ser que as informações estejam como suficientemente precisas e detalhadas, já é o suficiente para a gente levar em consideração para a nossa auditoria. Aí veja essa questão. A questão caiu na prova do fiscal tributário do município de São Paulo. Está caindo geral, né? Auditoria tributária e auditoria contábil. No processo de auditoria, o auditor, letra A, pode, após ter executado todos os testes, ter a certeza da integridade da informação, atestando todas as demonstrações contábeis exigidas em seu parecer de auditoria. Será que ele já pode fazer isso? Né? Fez os testes, já tem certeza da integridade 100%? É assim que funciona a auditoria? Letra B. Não pode ter certeza da integridade da informação, embora tenha executado os procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas as informações relevantes foram obtidas. Veja que a letra A e a letra B são exatamente opostas. Se uma está certa, a outra está errada. Se a outra está errada, se a outra está certa, então a primeira está errada. Olha aí para mim. Muitas questões da prova da Fundação Carlos Chagas, da GV, da CESP, têm essa característica, principalmente a CESP, quando a questão ela tem os 5 itens. Por quê? Porque eles colocam uma alternativa contrária à outra. Se uma estiver errada, a outra vai estar totalmente certa. Se a outra estiver errada, por exemplo, a primeira que está certa. Então, eles fazem já de propósito ali para ver se o auditor aí contábil, né, o futuro fiscal da Receita Estadual, Federal, Municipal, ele já entende isso. Então, ele fala o seguinte: bom, quando eu faço, né, o meu exame de testes, eu consigo dar 100% de garantia de que todas as demonstrações contábeis estão corretas. Nunca. É impossível. Né? O risco de auditoria nunca é zerado. Quer dizer, existe a possibilidade ainda de ter falhado, alguma coisa ter passado aos olhos do auditor. Tá bom? Então, a letra B é correta, a letra A está fora. Vamos ver de novo? Vai na telinha. Então, ele fala assim, ó, a letra A pode, após ter executado todos os testes, ter aquele auditor a certeza da integridade da informação, atestando todas as demonstrações contábeis exigidas em seu parecer de auditoria. Você coloca aí, não pode, não dá, falso, tá certo? Então aqui eu vou botar aqui, ó, falso. Letra B, ó, o gabarito, por quê? Ó, ele fala exatamente o contrário, ó, não pode ter certeza da integridade da informação,
embora tenha executado os procedimentos de auditoria para obter certeza de que todas as informações relevantes foram obtidas. Então, a letra B seria o gabarito. Vamos ver as demais? Letra C. Pode, tendo aplicado os procedimentos de auditoria, atestar a integridade da informação, mas não pode se eximir de certificar, por meio do seu relatório, a exatidão das demonstrações contábeis. Veja, esse não pode aqui, não, ele pode também. Então, pode ter aplicado tudo, os procedimentos de auditoria para testar a integridade, e pode também, né, se eximir de certificar em seu relatório a exatidão das demonstrações contábeis. Né? Então, a letra C está fora. Letra D. Não deve atestar a integridade das informações contábeis das notas explicativas e dos demais relatórios publicados pela empresa, enquanto não obtiver uma carta da administração atestando as demonstrações em conjunto. Então, não deve atestar a integridade das informações contábeis, das notas explicativas e dos demais relatórios publicados pela empresa, enquanto não obtiver uma carta da administração atestando as demonstrações em conjunto. Então, essa letra D aí, né, ela também não está coerente, né, quer dizer, porque mesmo que você não tenha essa carta da administração atestando as demonstrações em conjunto, ainda assim ele pode atestar essa não integridade das informações contábeis. Então, a letra D está fora. A letra E. Deve, em conjunto com a administração, atestar todos os processos, riscos e possibilidades de fraudes foram avaliadas e ter a certeza da integridade da informação. Ela vai contrário ao gabarito, a letra B, né? Também está fora. Então, o gabarito já tínhamos visto. A alternativa, a letra B de bola. Bom, inconsistência ou dúvidas quanto à confiabilidade da evidência de auditoria. Diante das situações a seguir, letra A. A evidência de auditoria obtida é uma fonte inconsistente com obtida em outra. Então, você recebeu uma evidência de auditoria, mas ela é uma fonte inconsistente com outra que foi obtida. Ou, letra B. O auditor tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria. Então, ele está numa situação mais enrascada, uma sinuca de bico. O nosso auditor está enrolado. Aí ele fala assim, o auditor deve determinar quais modificações ou acréscimos aos procedimentos de auditoria ele vai fazer, são necessários para solucionar o assunto e deve considerar o efeito desse assunto, se houver, sobre outros aspectos da sua auditoria. Olha aqui para mim. Eu estou lá feliz da vida, eu tenho uma fonte de auditoria sensacional que me deu uma determinada informação. Aí eu vou lá, faço uma circularização, saio da empresa, pego uma outra informação que desmente a primeira, que eu tinha quase certeza, convicção que estaria acontecendo. Ferrou. O que eu vou fazer? Esse é o auditor, né? Ele tem que, a princípio, verificar que quando ele recebe uma informação que está contrariando uma evidência de auditoria que ele tinha plena convicção, ele, a princípio, agora vai ter que aumentar os procedimentos de auditoria. Provavelmente, ele vai ter que pegar mais evidências. Então, ele vai pegar mais clientes. Né? Então ele faz aquela operação, por exemplo, ele tem certeza que o preço daquele produto é aqueles 20 mil reais. Mas ele vai, a princípio, entra em contato com um dos clientes, o cliente fala que pagou 50. Aí ele já fala, putz, aquela certeza que eu tinha já não tenho mais. Será que está vendendo por 50 e a princípio está declarando só 20 aqui na contabilidade? Vou ter que fazer mais análises, ou seja, vou ter que entrar em contato com mais clientes que ele vendeu aquele produto. Aí vendeu para o outro, vendeu para o outro, vendeu para o outro. Então ele pega 4 análises. Das 4, 3 também foram subfaturadas, ou seja, ele declarou 20 mil quando ele vendeu por 50, aí você já fala, opa, mas isso só foi possível porque ele mediu novamente a necessidade de acrescer novos procedimentos de auditoria. Você entendeu? Vai na telinha. Então, as duas situações são importantes. Quando há uma contrariedade entre a fonte que ele obteve e a fonte nova, e quando ele tem dúvidas quanto à confiabilidade a respeito daquele assunto. Tá certo? Então ele fala, o auditor deve determinar quais são essas modificações que devem ser feitas. Veja agora uma questão que caiu na prova do analista do CVM. Assinale a opção falsa a respeito das evidências de auditoria. Letra A. A quantidade necessária de evidências de auditoria é afetada pela avaliação dos riscos
de distorção? Veja, a quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela avaliação dos riscos de distorção. Isso é totalmente verdadeiro, né? Quer dizer, quanto maior o risco, mais quantidade de evidências de auditoria eu devo colocar. Eu falaria até numa relação, não chega de ser proporção direta, né, diretamente proporcional, porque não é o dobro com o dobro, o triplo com o triplo, mas é uma relação direta, quer dizer, quanto mais risco, mais evidências de auditoria, a quantidade deve ser maior. Então é verdadeiro a letra A. Letra B. A quantidade é fator importante para determinar a suficiência das evidências. Verdadeiro, né? Tanto a qualidade quanto a quantidade. Então, a qualidade, é fator importante para determinar suficiência, né? Verdadeiro também. Letra C. A opinião do auditor é sustentada nas evidências de auditoria. Totalmente verdadeiro. São as provas, né? São as informações obtidas. Verdadeiro. A letra C. Letra D de dado. As auditorias anteriores não podem ser uma fonte de evidência segura se tiver sido executada por outra entidade de auditoria. Veja, as auditorias anteriores não podem ser uma fonte segura. Falso. Nós vimos lá atrás que as auditorias anteriores podem ser fonte segura de evidência. Por quê? Porque já houve toda uma análise para ser feita aquela auditoria anterior. Então, um gabarito aqui, né, que ele está falando que é falso, né? Exatamente, essa aqui está falsa. Por quê? Porque está falando que não podem. Quando podem. Então, aqui está o erro. Letra E. A forma primária de obtenção de evidências é a partir de procedimentos de auditoria executados durante o curso da auditoria. Verdadeiro também. Então, forma primária, você faz procedimentos, né, de auditoria para poder, a princípio, obter evidências. Então, gabarito aqui da nossa questão, alternativa à letra D de dados. Fechou? Bom, resposta do auditor, então, aos riscos avaliados. O objetivo do auditor é o de obter a evidência de auditoria apropriada e suficiente, relacionada aos riscos avaliados de distorção relevante por meio do planejamento e da implementação de respostas apropriadas a esses riscos. Então, veja, o objetivo do auditor é o de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente relacionado aos riscos avaliados de distorção relevante por meio do planejamento e da implementação de respostas. Então, na verdade, esse é o objetivo, né? Quer dizer, eu preciso, para dar a minha opinião, preciso de boas evidências. Então, nós temos aí o que nós chamamos de procedimentos substantivos, né? Então, você usa procedimentos substantivos a fim de detectar distorções relevantes. E aí vem os testes, né? Testes de detalhes, classes de transações, saldos de contas, divulgações e procedimentos analíticos substantivos. Então, na verdade, você vai buscar se existem, dentro da nossa auditoria contábil, distorções relevantes. Então, você vai detalhar algumas contas em especial, algumas transações em especial. Dá um exemplo, professor. Olha aqui para mim. Eu tenho uma empresa que faz muita importação. É uma mega multinacional que tem relação direta com empresas no exterior e que importa todos os produtos que ela vende no Brasil. Então, é claro que a conta importações é uma conta importantíssima, né? E os preços de transferência, ou seja, o dinheiro que ela manda para o exterior para a sua matriz também é outra conta importantíssima. O pessoal da Receita Federal fica doido com esse preço, né? Quando, a princípio, para que a própria empresa não emita muito lucro no Brasil, ela diminui esse valor que ela diz que remete para o exterior para o pagamento dessas máquinas, né? Imagina, por exemplo, uma mega empresa de tratores, como uma Caterpillar, né? Toda a sua produção é no exterior. Toda a sua produção é no exterior. Então, essa é a situação que nós temos, tá certo? Então, levemos essa situação aí para a prova. Bom, vai na telinha.
Então agora nós vamos começar com outro item do edital dos senhores, porque esse item acaba sendo um item importante. Porque na idade nós falamos aí a respeito de alguns itens, né? E aqui nós vamos falar a respeito desse item chamado os testes de observância. Porque como nós vimos, a gente tem que diminuir, né? E detectar distorções relevantes. Então a gente faz alguns testes dentro da nossa auditoria. E aí tem uma situação interessante que, olha só o que eu falo, olha lá. Vamos começar daqui, ó, para você ver, ó. Depois a gente vai comentar aquele item anterior. Eventualmente, algumas bancas, e a GV está dentro, ainda cobram os nomes utilizados pelas normas já foram revogadas. Por isso, segue abaixo um pequeno quadro comparativo para você conseguir encontrar matéria. Olha só para mim. Querido, você vai ver agora que a banca se utiliza da norma antes de 2010. Então, a banca coloca os nomes, teste substantivo, teste de observância, teste de transação, saldo, revisão analítica. Isso não existe mais dentro, você não vai encontrar esses itens nas normas depois de 2010, quando houve a adequação das normas brasileiras de contabilidade com as normas com a Federação Internacional de Contadores. Então, quer dizer, é um negócio que a princípio não deveria ser assim, mas você vê que até os editais, já estamos lá em 2021, ainda o pessoal pega o edital antigo e bota na prova, né? Ninguém vai lá e fala para o pessoal, pessoal, já mudou. Vai na telinha. Então, isso é importante que você venha conhecer. Quando a norma antiga fala teste de observância, você vai estudar com a nova norma, pós-2010, teste de controle. Quando a norma antiga fala testes substantivos, você vai falar de procedimentos substantivos. Quando a norma antiga falar teste de transações e saldos, você fala assim, testes de detalhes. Quando a norma antiga falar revisão analítica, você fala procedimentos analíticos substantivos, tá bom? Então, no nosso edital, nós temos, olha aí, ó, no item 4, tá até aqui em cima, que eu botei aqui, ó, para você poder ir acompanhando, ó, teste de observância. Mas, Tudão, eu não estou achando isso na norma, claro, você não vai achar. Você vai achar testes de controle. Então, você vai achar testes de controle. E o que são testes de controle? Olha lá. Teste de controle. Testes de controle são testes para avaliar a efetividade operacional daquele controle na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes. Então, o teste de controle é para avaliar a efetividade operacional de um determinado controle para a prevenção e detecção de distorções relevantes. Lembrando que a gente está sempre de olho procurando saber se está ou não acontecendo alguma distorção relevante. Então, tem que ficar de olho nesta situação. Tá bom? Volta lá para a telinha. Então, veja lá uma questão. Ó. Durante a auditoria, olha só, caiu na FCC, mas né, pode cair na tua prova agora. Vamos imaginar que seja uma prova em 2021, por exemplo. Durante a auditoria, a equipe técnica responsável teve dúvida quanto à segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Para a solução desse problema é necessária a aplicação dos testes de, aí vem lá, observância, vem lá, substantivos, de evidência, confirmativos, de fidelidade. Veja se tem aqui teste de controle. Veja se tem aqui teste de detalhe. Veja se tem aqui procedimentos substantivos. Não tem. Porque mesmo a questão sendo posterior na norma nova, ele ainda usa a nomenclatura anterior. É isso que eu quero mostrar aqui para você. Então, mesmo ela sendo da norma nova, ela usa a nomenclatura anterior. Tá certo, professor? Então, como é que eu faço? Vamos lá. Então, ó, durante a auditoria, a equipe técnica responsável teve dúvida quanto à segurança de que os controles, ó, dúvida quanto à segurança, é a questão, de que os controles internos, né, ou estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, ou seja, se realmente os controles internos estão gerando efeitos, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Para a solução desse problema é necessária a aplicação de testes. Opa, Tudão, não tem teste de controle aqui. Tá bom, não tem teste de controle, eu volto lá, ó.
mas teste de controle era chamado de teste de observância. Gabarito da questão, a alternativa letra A. Fechou? Então, quando os controles internos, olha aqui para mim, quando os controles internos estão discrepantes, ou a princípio não estão gerando os resultados necessários, nós temos que fazer testes de controles, testes sobre tais controles. E esses testes, antes de 2010, eram chamados de testes de observância. E é o que está no edital. Tudo bem? Volta na telinha. Professor, eu leio a norma nova ou leio a norma antiga? É claro que você vai ler a norma nova, né, querido? É a que está vigente, né? Mas você vai saber essa relação entre o novo e o anterior, para você poder matar a questão de prova, tá bom? Resposta. O auditor deve planejar e implementar respostas gerais. Respostas gerais, aliás. O auditor deve planejar e implementar respostas gerais para tratar dos riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis. Então, isso é importante também, né? A avaliação dos riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e, consequentemente, as respostas gerais do auditor são afetadas pelo entendimento do auditor no ambiente de controle. Então, essas avaliações dos riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e as respostas gerais do auditor são afetadas pelo entendimento do auditor no ambiente de controle. Então, aqui é interessante que veja que nós estamos aqui buscando a avaliação dos riscos, né, com a verificação da distorção relevante nas informações, inclusive nas demonstrações contábeis. Bom, um ambiente de controle eficaz pode permitir que o auditor tenha mais confiança no controle interno e a confiabilidade na evidência de auditoria gerada internamente na entidade. Então, é claro que se houver um controle eficaz dentro da empresa, isso facilita a vida do auditor contábil, porque ele pode ter confiabilidade nas evidências geradas, né? Confiança nas evidências geradas dentro da própria empresa, gerado internamente na entidade. Pode, portanto, permitir que o auditor execute alguns procedimentos de auditoria em datas intermediárias ao invés de no final do período, por exemplo. Olha aqui para mim. Se você tem um controle de estoques permanente, você pode, a qualquer dia estabelecido pelo nosso auditor contábil, estabelecer uma contagem física de estoques para bater com o controle de estoque permanente. Quer dizer, você consegue, através do uso de controles internos muito bons, obter informações úteis para a sua auditoria, tá certo? Agora, quando os controles internos não funcionam, aí, sinto muito, o auditor vai ter bastante trabalho. Volta na telinha. Então, ele está dizendo, né? Podem ser feitos procedimentos de auditoria em datas intermediárias ao invés de no final do período. Deficiência no ambiente de controle, entretanto, tem o efeito oposto. Por exemplo, o auditor pode responder ao ambiente de controle ineficaz mediante. Então, resposta a um ambiente de controle ineficaz. Então, pode acontecer isso, né? O auditor, no ambiente de controle ineficaz, a empresa dando trabalho. Execução de mais procedimentos de auditoria no final do período, ou ao invés de datas intermediárias. Então, como no ambiente de controle ineficaz, ele tem pelo menos lá o inventário, vamos imaginar que o inventário dele esteja correto, né? O inventário é 31 de dezembro, então ele pode fazer mais procedimentos de auditoria ao final de cada período, no caso aí 31 de dezembro, ao final de cada ano. Obtenção de evidências de auditoria mais extensiva. Então, ele pode ter que obter evidências mais extensivas dos procedimentos substantivos. Então, mais evidências mais extensivas. Aumento do número de locais a serem incluídos no alcance da auditoria. Então, eu posso, a princípio, colocar mais locais dentro do alcance da nossa auditoria. Olha aqui para mim. Informações importantes aqui, na realidade, ele está falando que nem sempre o nosso controle interno das empresas auditadas são eficazes. E quando eles são ineficazes, algumas estratégias devem ser utilizadas pelo nosso auditor. E o auditor provavelmente vai se utilizar de estratégias com aquilo que ele tem, né? Com as informações que ele tem. Então ele pega lá e faz mais procedimentos de auditoria e usa, ao invés de
datas intermediárias, que seriam o ápice da auditoria, né? Datas não esperadas, datas surpresas, ele usa lá uma data que a princípio tudo tem que bater, que é o final do período, né? Então, se tudo bateu para poder fazer a auditoria a final do período, vamos usar essa data e usar vários procedimentos de auditoria. Procurar evidências que a princípio venham a atender mais situações. Então, maior extensão dos, inclusive procedimentos substantivos, eu vou estender a mais itens, né, que a empresa venha a vender. E aumento de locais, né, que a princípio estejam debaixo dessa nossa auditoria. Tá bom? Mas a gente vai seguir com esse capítulo no próximo bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.